Nessa segunda aula da quarta semana, nós começaremos a ver exemplos sobre integração por partes. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu quero calcular a integral de x elevado a x dx. A gente vê, né, que essa integral não é uma integral imediata. Ela não sairia por integração por substituição também, porque se eu for substituir algo aqui, para que eu obtivesse o du aqui nessa função, seria apenas substituir o x por u, né, que não resolveria nada. Então, eu não consigo resolver aqui também por integração por substituição. Então, a gente vai recorrer a essa nova técnica de integração para resolver essa integral. Então, aqui, eu preciso encontrar alguém para ser o u, vou colocar aqui na frente, e preciso encontrar alguém para ser o dv, para a gente aplicar lá na regra de integração por partes. Então, quem vai ser o u nesse caso? A gente pode pensar lá naquela regrinha, né? Primeiro, função logarítmica, depois função inversa da trigonométrica, depois funções algébricas, depois funções trigonométricas, depois funções exponenciais. É provável, né, que o u esteja aqui nessa sequência. A gente não tem função logarítmica ali, não tem função inversa de trigonométrica, nós temos uma função algébrica, que aqui no caso é o x. Então, nesse caso, né, o u vai ser esse x. E tudo que sobrou ali vai ser o dv. Então, e elevado a x dx é o valor do meu dv. Para a gente conseguir aplicar aquela fórmula, eu preciso também saber quem é o du e preciso saber quem é o v. Ela depende de u, de v, de du e de dv. Então, como que eu vou obter isso? Como eu tenho o u, para obter o du, basta derivar esse u. Então, se u é igual a x, a derivada de u vai ser dx. E aqui, se dv é igual a e elevado a x dx, então o v vai ser quem? O v vai ser a integral do dv. Então, integral de e elevado a x dx é e elevado a x. Teria aqui mais uma constante, mas eu vou deixar para colocar essa constante lá na hora que eu estiver resolvendo a integral. Então, essa integral, né, integral de x e elevado a x dx vai ser igual a quem? Bom, então aqui, né, o que eu vou fazer? Vou pegar as fórmulas lá na tabela e também a fórmula de integração por partes para a gente resolver isso. Que é o seguinte, a fórmula de integração por partes é a integral de u dv, onde esse u foi o x que a gente obteve aqui, né? E o dv é todo o restante, que é o e elevado a x dx, vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. E além disso, né, além dessa fórmula, nós precisamos aqui, que já até usamos, né, ó, da integral de e elevado a u du, que é e elevado a u mais c, como aqui é e elevado a x, então a integral é e elevado a x mais c. O c eu falei que a gente vai deixar para colocar ele aqui depois. E a derivada do u, que é igual a x, vai ser o próprio dx, né? Ou poderia falar aqui que é 1, e esse 1 foi obtido derivando com relação a x. Então ficaria 1 vezes dx, que é a mesma coisa disso aqui. Então já aplicamos essas duas regras, né? Agora eu tenho que preocupar com essa. Eventualmente eu posso precisar fazer mais alguma coisa ainda. Então, integral de u dv, isso aqui é o u, esse aqui é o dv, é igual a u vezes v. O u é x e o v é e elevado a x. Então, x é elevado a x menos a integral de v du. V é e elevado a x. E du é dx. Então, isso aqui é igual a x é elevado a x
menos integral de e elevado a x dx, é aplicar novamente, né, essa regra daqui, que vai ser então e elevado a x, e agora, como não tem mais integral, não tem mais nada para ser feito, então eu posso somar a constante. Então o resultado dessa integral é x e elevado a x menos e elevado a x mais c. Se quisesse, né, poderia colocar esse e elevado a x em evidência aqui, apresentando um outro resultado também. Mas isso aqui já é suficiente. Nesse outro exemplo, eu quero calcular a integral de ln de x dx. Aqui, novamente, eu preciso determinar quem é o u e quem é dv. Então, nesse caso aqui, né, quem vai ser o u e quem vai ser o dv. Para ajudar a determinar esses dois valores, eu posso novamente usar aquela regrinha, né? Primeiro logarítmica, depois inversa de trigonométrica, depois algébrica, depois trigonométrica, depois exponencial. Nesse caso aqui, né? Isso aqui, seguindo essa sequência para determinar quem é o u. Nesse caso, nós temos aqui a função logarítmica, ln de x. Então, o u vai ser ln de x. Todo o restante vai ser dv. No caso aqui, apenas o dx. Então, o u eu vou derivar. Quem é a derivada de ln de x? Vai ser a derivada de x, que é 1, sobre x. E eu vou colocar aqui o dx para indicar que essa função foi derivada com relação a x. E quem é a integral de dv? É v, que é igual a x, teria aqui mais a constante, mas eu vou deixar para somar a constante aqui no final. Então, eu tenho o seguinte, integral de ln de x dx é igual. Observem, né, que as fórmulas que nós estamos usando nesse caso são essas. Integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du, que é a fórmula de integração por partes. A integral de du, que é u mais c, no caso aqui x mais c. A derivada de ln, que é a derivada do u, né, sobre u. No caso aqui, derivada de x sobre x. Lembrando que eu coloco o dx aqui para indicar com relação a quem que foi derivado. E também já para facilitar, né, na hora de montar aqui a integral. Então, a integral de ln de x dx é a integral de u dv, que é igual à integral de u vezes v. Aqui, ó, o v é x e o u é ln de x. Eu vou inverter essa ordem na hora de escrever. Eu vou escrever v vezes u apenas por questão de organização mesmo. Então, isso aqui vai ficar x vezes ln de x menos a integral de v du. Então, x vezes o du, que é 1 sobre x dx. Bom, observem aqui que esse primeiro x eu poderia entender ele como x sobre 1, né? Com isso eu consigo simplificar isso aqui com isso, sobra 1 aqui, 1 vezes dx é dx. Então isso aqui é x ln de x menos a integral de dx. Então isso aqui é x ln de x menos integral de dx é x mais a constante. Então esse aqui é o resultado aí da integral que a gente está procurando. Se quisesse, poderia também colocar esse x em evidência, ficaria x vezes ln menos 1, tudo isso mais a constante. Bom, com isso a gente termina essa segunda aula e temos mais algumas aulas aí com exemplos dessa técnica de integração.